Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai acompanhar esse devocional, mas a minha alegria é saber que você está aqui junto comigo para nos alimentar com mais uma porção da palavra de Deus. E nós estamos esses dias meditando, lendo e meditando a carta que Paulo escreveu aos Filipenses. E nós já estamos, para a glória do nome do Senhor e para a nossa alegria, no capítulo de número 3, nós começamos ontem o capítulo de número 3, lemos até o versículo de número 7 e hoje nós vamos continuar essa leitura a partir do versículo de número 8. Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso. Se não, você coloca o fone de ouvido ou no Viva Voz e eu vou ler para você. Mas antes eu quero te convidar para orar junto comigo, porque a oração, ela move as coisas, ela muda as situações. E eu não sei qual é o pedido que você tem, mas se você tem um pedido de oração, você pode fazer nesse momento, porque o Deus que nós servimos, ele está a nos ouvir e está pronto para nos atender. Eu louvo a Deus e eu oro nesse momento em favor de todas as pessoas que nos pedem oração. Não vou declinar nomes aqui para não ficar faltando alguns, mas você que mandou pedir oração, pediu oração pelo WhatsApp, pediu oração pessoalmente, saiba que nós estamos apresentando ao Senhor teu nome, os teus pedidos, na certeza de que o Deus que faz, ele vai responder a você no tempo dele, no momento dele. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que tenho de estar mais uma vez aqui. Obrigado pela noite de sono, pelo descanso. Muito obrigado, Senhor, por acordar, por esse lindo dia, pelo privilégio que tenho, Senhor, de estar com a Tua palavra nas minhas mãos para compartilhar com esse meu irmão, com essa minha irmã. Continua conosco, Senhor, é o que eu te peço. Uma bênção especial sobre a nossa vida. Nos dá um dia na Tua presença e que a presença do Teu Espírito Santo esteja conosco, nos ajudando, nos orientando, para um dia nós irmos morar contigo no céu. Muito obrigado, Senhor. Amém. Vamos ler então, a nossa leitura é Filipenses capítulo 3, a partir do versículo de número 8. Vamos lá então? Diz assim. E na verdade, olha, ontem nós terminamos no versículo 7, que dizia assim, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Aí agora a gente começa. 8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a nossa leitura nessa manhã, na nossa meditação, capítulo 3 de Filipenses, a partir do versículo 8 até o versículo 14. E olha que preciosidade nós temos aqui para nos alimentar nessa manhã. Que banquete maravilhoso! E como é bom saber que eu posso contar com a sua companhia. E aí a gente encontra aqui exatamente Paulo falando. Olha o que Paulo diz. Depois que Paulo avaliou o que havia conquistado em sua vida, disse que tudo aquilo era perda. Tudo que... Paulo para e faz
ele faz uma retrospectiva, ele faz um balanço da vida dele, de quem ele foi, de como ele agiu, de como ele estudou, de tudo da vida dele. E ele chega à conclusão que tudo aquilo era perda. Mas será? Paulo era um homem instruído aos pés de Gamaliel. E quando comparado à grandeza de conhecer a Cristo, era perda tudo aquilo que ele sabia, porque diante de tudo aquilo que ele havia alcançado, quando Cristo se encontrou com ele, quando ele teve aquele encontro pessoal, que teve aquela transformação para ele, tudo aquilo que ele fazia, que ele achava que era bom, que ele achava que era tudo, perdeu valor. Porque o maior valor está em servir a Cristo com sinceridade e fidelidade. Olha só. E aí, essa é uma profunda declaração a respeito de valores. Olha o que é que nós encontramos por aqui. Ele vem falando aqui justamente essas coisas. Ele vem, versículo 8 até o 14 que nós lemos, né? Aí ele vem. Quando ele chega aqui, ele vem dizendo que ele não alcançou, ele quer ficar firme para alcançar a ressurreição dos mortos, não que ele já alcançou. Ele tira todo aquele eu que Paulo tinha, eu posso, eu vou, eu faço, eu tenho poder. Acabou no dia que ele teve um encontro real e verdadeiro com Cristo. E é isso que o Senhor está dizendo para muitas pessoas que estão aqui nesse devocional. Pare de dar valor a coisas que realmente não têm valor na sua vida. Foque naquilo que Deus está falando com você. Você tem um ministério, você tem um chamado, você é especial para Deus. Pense nisso. E aí Paulo, ele continua, ele diz, olha o versículo 12. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo. Ele vai caminhando para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Porque quando ele se encontra com Jesus, que tem aquele encontro maravilhoso, a vida dele transforma e agora ele é um prisioneiro liberto. Porque agora ele quer viver a essência do Evangelho de Cristo. E ele quer também dar testemunho daquilo. E aí ele continua aqui, olha o versículo 13. Irmãos, quanto a mim, lembra que ele está mandando uma carta para os irmãos filipenses, que em agradecimento à ajuda que eles mandaram, certo? Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Não, ele não está dizendo que já alcançou, que ele é o bom, que ele é o bambambam da história. Não. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, olha o que ele faz? Eu me esqueço das coisas que ficou lá para trás e avançando para que estão diante de mim. O que é que está diante de você nesse dia? É a sua decepção que você passou ontem? É a tristeza que você entrou? Foram palavras que você ouviu que não te agradaram? Dá uma olhadinha para frente. Veja a vitória que o Senhor está mandando para você. Contemple pelos olhos da fé. Você é vitorioso, você é vitoriosa. Deixa lá para trás. Não guarde no seu coração nem na sua mente. Cante louvores ao Senhor. Leia a palavra de Deus. Se espelhe nesse homem aqui. Olha o que é que ele diz. Olha aí. Aí o versículo de número 13. O versículo de número 13, olha o que é que diz. O versículo de número 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Né? Aí a gente encontra aqui, olha o que é que diz. Aí ele continua. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele deixa as coisas do passado e ele fixa o olhar em Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E aí Paulo tinha razões para esquecer o passado, viu? Havia segurado as vestes daqueles que tinham apedrejado. Lembra disso?
quando Estevão estava sendo apedrejado, o primeiro mártir cristão. Se você abrir a Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 7, versículos 57 e 58, você vai encontrar. Aqui, Paulo é chamado de Saulo. Todos nós já fizemos algumas coisas da qual nos envergonhamos e vivemos sob a tensão do que já fomos e do que queremos ser. Entretanto, como nossa esperança está em Cristo, podemos esquecer as culpas do passado. Deus é o que perdoa e limpa o nosso coração. Então vamos prosseguir para o alvo. Qual é o nosso alvo? Jesus Cristo. E Paulo, ele está exatamente alertando os irmãos, orientando os irmãos, aconselhando os irmãos, animando aqueles irmãos para fazer igual ele. Esqueça as coisas que passaram. Olha para o alto, prossiga para o alto. Olha para Jesus, autor e consumador da fé. E aí ele continua, ele diz aqui, avançando para as que estão diante de mim. E aí o 14, que foi o último versículo da nossa meditação, nós estamos meditando hoje, Filipenses capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 14. Prossigo para o alvo. Por que ele está dizendo isso? Tem alguma razão. Você não vai correr para um alvo sem ter um prêmio. Olha só. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Cristo, de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo pelo prêmio, pela vocação, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa preciosa nós temos aqui. Nós precisamos acreditar, ter fé. Os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário. Nós temos um Deus que nos ama. E Paulo está dizendo, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Jesus Cristo veio a esse mundo para nos dar salvação. Que essa meditação nesse dia permaneça no seu coração e no meu coração também. Medite nessa palavra durante todo esse dia. Pense no que quem era você, só para poder que a sua fé seja aumentada, para continuar olhando para o alvo, autor e consumador da fé. Mas não fique abrindo gavetas e procurando o passado para se martirizar. Deixa lá. Jesus já te perdoou. Você já pediu perdão, já foi perdoado. Tome posse dessa vitória que o Senhor te dá. E vamos prosseguir para o alvo. Paulo está orientando os irmãos daquela cidade exatamente isso. Não fique preso ao passado como eu não fiquei. Eu prossigo para o alto, para a vocação de Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, nos dê um dia maravilhoso. Não deixe de dar o seu gostei. É muito bom para que a plataforma envie esse vídeo para mais alguém, recomende. Não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho das notificações. Todo dia você fala isso, missionário. Pois é, para você não esquecer. Lembra que Paulo diz que não fica chateado de ficar falando a mesma coisa? Igual eu. Dê seu gostei, comente, compartilhe, viu? E se inscreva no canal. E amanhã, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui para mais uma porção dessa palavra maravilhosa, a palavra de Deus. Meditamos hoje Filipenses capítulo 3, do versículo 8 ao versículo de número 14. Deus te abençoe.